E aí, pessoal, tudo bem? Gabriel não vai poder fazer a aula dele, então a gente vai falar sobre esse vídeo aqui. E a gente não falaria sobre esse vídeo aqui se não fosse muito absurdo e se não fosse uma grande oportunidade de pegar o absurdo que ele fala para trazer conhecimento para vocês. Então não se trata de ranço gratuito contra uma pessoa específica, é porque esse cara é um mar de oportunidades para a gente compartilhar conhecimento e refletir. Eu não vou dizer que ele não fala nada de útil, ele fala uma coisa muito interessante que é uma crítica às escolhas do Lula. Vai colocar Haddad de ministro, vai ser o Boulos, o outro lá, e aí? É técnico esse ministério? E tomem cuidado com a armadilha de falarem assim, mas e o Bolsonaro? Isso não vai levar a gente a nada. Polarização não vai levar a gente a nada. E você tem que questionar mesmo. Será que o Haddad ele tem qualificação? E se tem, mesmo assim, vamos prestar atenção no que ele vai fazer? Então, toda vez que você fica dizendo que ninguém tem que fiscalizar o Haddad porque ninguém fiscalizou o ministro do Bolsonaro, acho que a gente corre um risco gratuito de ver uma aberração passar e a gente não perceber. Então ele tem um ponto certo aqui. Só que depois ele dá uma caprichada na alienação e eu quero conversar sobre isso com vocês. Dos nossos impostos para sustentar ministérios. Externo para o Ministério da Reforma Agrária. Bom, a condição de reforma agrária, a terra improdutiva, a terra ociosa não há mais. O sujeito que é dono de uma terra, ele não tem mais condições de mantê-la improdutiva ou ociosa, está aproveitando a terra. Todas as terras de propriedade são produtivas. Tem terras aí devolutas, essa coisa toda, terras federais, mas acho que não há mais terra que se enquadre na lei da reforma agrária. Mas a gente vai repetir isso e vai diminuir a velocidade porque... Cara, olha, vamos de novo. Só para vocês entenderem o ponto dele, para a gente poder ter nossa conversa em cima. A condição de reforma agrária, a terra improdutiva, a terra ociosa não há mais. O sujeito que é dono de uma terra, ele não tem mais condições de mantê-la improdutiva ou ociosa, está aproveitando a terra. Todas as terras de propriedade são produtivas. Tem terras aí devolutas, essa coisa toda, terras federais, mas acho que não há mais terra que se enquadre na lei da reforma agrária. Mas aí ele fala, acho que, e isso é bom porque sempre dá aquele espaço para o famoso, essa é a minha opinião. Só que depois que você faz todo mundo pensar do jeito que você quer e falar essa é a minha opinião, é um negócio perigoso, né? Vamos fazer uma busca rápida no Google por a soma de terras cultiváveis no Brasil. E vamos lá. O Brasil representa uma área agricultável disponível numa total estimada de 152 milhões de hectares. Ou 17,9% do território. Então, 18% do território do Brasil é fértil. O resto é montanha, é terreno que não dá para plantar. Mas 18% é agricultável. Sendo que desses 152 milhões, 62 milhões e meio de hectares já estão ocupados, ou seja, 7,3% do território brasileiro está forrado de campos de agricultura. Olha que interessante isso. Significa que 10% do nosso território é agricultável e não tem nada em cima, é o que o Lucas estava falando para vocês dos últimos podcasts aí que a gente fez, que a gente tem muita terra. Então, quando a gente fala de reforma agrária, não é porque a gente quer roubar a fazenda do seu tio que trabalhou tanto a vida inteira para comprar aquela fazenda, coitado, não é isso. A gente quer dizer, olha, a gente não pode destruir o planeta, a gente não pode sair derrubando árvore a rodo, mas tem um monte de terra e sem floresta em cima que dá para plantar e que não está sendo utilizado. A gente está falando aí de quase 90 milhões de hectares. Quase não, a gente está falando de 90 milhões de hectares que não estão sendo utilizados, sendo que poderiam ser. E aí você me pergunta o seguinte, nossa, Fausto, se tem tanta terra que não está sendo utilizada, por que a gente é contra a reforma agrária? Então, a gente não é contra a reforma agrária. A elite é contra a reforma agrária. E a elite paga um monte de canais aí, chamando quem quer reforma agrária de comunista, e paga o Alexandre para falar assim, todas as terras têm um dono, e o dono não pode se dar o luxo de não produzir, todas as terras estão sendo produzidas, não há espaço para reforma agrária sem ser um comunista bandido que vai tirar a terra de alguém. Isso é mentira. Aí você pergunta, mas por que é que a elite então faz com que a gente pense que não tem espaço para agricultura no nosso país? Porque aquilo que controla o preço não é só a demanda, não é só a busca, mas sim a oferta controlada e a escassez.
Então, se você, numa época em que a China teve que dobrar a quantidade de compra de soja dela, o preço subiu absurdamente. E se ela deixar de comprar, o preço vai cair. E se ela continuar comprando e a gente começar a ofertar o dobro, porque a gente está plantando o dobro, o que vai acontecer com o preço? Vai cair. E se a gente colocar todas as pessoas que não têm emprego hoje para trabalhar no campo, e essas pessoas produzirem soja e ofertarem, elas serão concorrentes das elites. Então, não é que você é contra a reforma agrária. Você foi induzido a pensar que é contra a reforma agrária e a defender ferozmente, a lutar contra, não é defender, a lutar ferozmente contra a reforma agrária, porque você acha que a reforma agrária vai tirar a fazenda do seu tio, do seu avô, que trabalhou a vida inteira. E aí que você vai ter 2 carros, você vai ter que dar um para comunista, que você tem 3 casas, você vai ter que dar 2 para comunista. Só que não é o assunto. O Brasil ele é muito grande, ele tem muito território que poderia estar recebendo famílias para trabalharem em cooperativas e para desenvolverem e enriquecerem o país, porque o que enriquece o país não é dinheiro, o que enriquece o país é a geração de riqueza, e as famílias, se alocadas e começando a produzir, elas teriam poder de consumo e elas estimulariam a produção, e essa produção ela seria nada além de geração de riqueza para o país inteiro e a vida de todo mundo ia melhorar. Por que a gente não faz isso? Porque você fica aí o dia inteiro assistindo Alexandre Garcia. O dia que você parar de assistir isso daqui, eu vou poder parar de falar dele. Aí ele vai ser só uma pessoa irrelevante no mundo como ele era antes de se vender pro bolsonarismo. Pensem aí.